Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, antes de nós darmos início a essa escola bíblica, gostaria de convidar os irmãos a estar orando ao Senhor, amém? Ó Deus, querido Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos perante a Tua presença, Senhor, nesta hora. Meu Deus, ó Pai, estamos aqui na condição de pecadores perante o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço nesta hora, meu Deus, que o Senhor nos dê um entendimento, meu Deus, nos dê a sabedoria, meu Deus, hoje da Tua palavra. Meu Deus, é para a glória do Teu santíssimo nome, todo impedimento para os Teus filhos estarem aqui, meu Deus, nesta manhã, para aprender a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu lhe peço nesta hora, seja repreendido. Meu Deus, é que nós oramos, desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na lição dessa manhã, eu gostaria de convidar os irmãos a estar louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã, amém? Vamos louvar o Senhor nesta hora para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, com o hino de número 193, amém? Hino de número 193. Oh, bendito seja Deus, aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Hino de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito
porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. Amados, nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar estudando a lição de número 12, amém? Lição de número 12, que traz por título o estado eterno, amém? O estado eterno. Glórias a Deus. A nossa temática em foco é, embora alguns tentem distorcer essa doutrina, existirá sim uma eternidade preparada para salvos e condenados. Cabe ao homem decidir nessa vida para qual eternidade ele quer ir, se com Cristo na Nova Jerusalém ou distante dele no lago de fogo. Amém? Então, o estado eterno, irmãos, a pessoa ela pode passar a eternidade tanto do lado de Cristo, tem a vida eterna, e ela pode passar a eternidade no lago de fogo, que é a morte eterna, Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 15. E Apocalipse, capítulo de número 21, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Amém? Apocalipse 20, versículo de número 15 diz assim: e aquele que não foi lançado, achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Houve um erro de ortografia ali, amém? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Versículo de número 1. Olha. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, e de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ativada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Glória a Deus. Ó Deus, querido Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando ao Senhor, quero lhe pedir, ó Pai, meu Deus, que o Senhor fale conosco, meu Deus, de uma maneira poderosa. Meu Deus, fale conosco, meu Deus, de uma maneira tremenda aqui nesta manhã. Meu Deus, queremos conhecer as Escrituras, queremos conhecer a Tua Palavra, Senhor. Nós oramos desde já lhe agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, o nosso objetivo geral, se os irmãos pudessem sentar um pouco mais para frente, amém? O objetivo geral da lição é apresentar algumas visões teológicas que dissertam sobre o destino final dos mortos, discutindo também sobre qual será o destino eterno dos ímpios e dos salvos. A lição possui os seguintes objetivos específicos: apresentar as visões teológicas acerca do destino dos mortos, explicar qual será o destino final dos ímpios e explicar qual será o destino final dos salvos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós vamos ver é a respeito de algumas linhas teológicas. Amém? Introdução diz assim:
nessa lição, aprenderemos sobre a ação divina de punir eternamente os pecadores e recompensar para sempre os salvos em Cristo. Amém? Nessa lição, aprenderemos sobre a ação divina de punir eternamente os pecadores e recompensar para sempre os salvos em Cristo. Então, aqueles que vivem o pecado, né, serão punidos, e aqueles, né, que andaram fazendo boas obras, né, eles serão recompensados. Amém? Os pecadores viverão, né, praticamente serão lançados no lago de fogo, né, alcançará a morte eterna, conhecido como morte eterna, e os salvos, né, eles alcançarão, né, a vida eterna. Amém? Deus tem proporcionado um meio de salvação que é Cristo, mas quem não crê, infelizmente, passará a eternidade no lago de fogo. Entretanto, quem crê vai morar na Nova Jerusalém. É importante frisar, irmãos, que a salvação só está em Cristo. Amém? O homem, ele pode fazer toda a caridade do mundo, ele pode vender todos os seus bens e vender e dar aos pobres, né? Ele pode resolver se isolar no mundo e querer estar longe do pecado, e talvez na sua mente ele não vai estar falhando contra os homens, mas pelo fato de ele não aceitar Jesus, se ele não aceitar Jesus, ele já está falhando contra Deus, né? Porque o único meio de salvação é Jesus. Diz, Danaí. Todos aqueles que pensam o contrário, que não tem lago de fogo, porque a pessoa não ia conseguir ficar, vamos dizer, queimando a eternidade toda, mesmo eles estão salvos porque eles creem em Cristo. Mesmo sendo contrário ao que diz a Bíblia. Tipo assim, adventista, eles falam que é impossível. Quem morre, morre mesmo eternamente, porque não vai para o lago de fogo, porque não existe a pessoa que fica queimando. Se eles estiverem fazendo boas obras, andando conforme o manual, mesmo eles tendo essa crença do aniquilarismo, né? Aniquilarismo, no caso, eles podem ser salvos. Porque isso aí, se eu creio que, por exemplo, a pessoa morre e vai dormir eternamente, mas eu sigo a palavra de Deus e aceitei a Jesus como o único suficiente salvador da minha vida, então, essa linha de pensamento não vai interferir na minha salvação, não, né? Mas o que acontece? Se você for olhar os respaldos bíblicos, você vai ver que, né, quando a pessoa morre, ela praticamente vai ter uma vida após a morte. Ela não vai ser aniquilada logo após a morte, não, porque nós vamos estudar isso aqui agora, amém? Visões escatológicas acerca do destino dos mortos, amém? O aniquilacionismo. Aniquilacionismo. É difícil de falar, né? Quase falando menos estranho, mas vamos falar. Vamos lá. Alguns teólogos defendem a ideia de que os ímpios serão aniquilados no fim dos tempos. A igreja adventista afirma que os ímpios irão ressuscitar, sofrer por um tempo e depois serão aniquilados, né? Então, só que essa crença, né, não é o que a Bíblia Sagrada nos mostra. A Bíblia Sagrada fala que aqueles que são ímpios, eles serão lançados no lago de fogo e ali sofrerão eternamente. A Bíblia Sagrada deixa claro isso, né? Então, só que eles creem dessa maneira, é igual eu falei, isso aqui não vai impedir na salvação dos adventistas, só que eles creem, né, só que se eles não seguirem o manual, a Bíblia Sagrada, enquanto que tiver, e não aceitar Jesus como Salvador, de nada vai adiantar. Pergunta, tá? Tem algum versículo, alguma coisa assim que ele sustenta isso? Não, que eu saiba, não tem base. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Se eu não falo em memória, é Romanos capítulo de número 5.
Romanos, capítulo número 5, se não me falha a memória. Não, Romanos, nós vamos ler aqui agora, quer ver? Filipenses, capítulo número 3, 19. Filipenses, capítulo número 3, 19, é um dos versículos que eles usam, só que aqui é um versículo isolado e que não está falando a respeito, não está falando de aniquilação da alma, não. Amém? Filipenses, capítulo número 3, versículo de número 19, diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Não é aqui, ainda não é aqui, mas nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá. Vamos dar continuidade aqui. Essa pergunta que você me fez, ela vai ser esclarecida na medida que nós andarmos aqui, amém? Alguns teólogos defendem a ideia de que os ímpios serão aniquilados no fim dos tempos, no caso das testemunhas de Jeová, né? Já as testemunhas de Jeová afirmam que os ímpios, ao morrerem, já deixam de existir para sempre, né? Eles acreditam assim. No caso dos adventistas, eles creem o seguinte, que a pessoa morrer, ela vai passar por uma fase de sofrimento, e depois dessa fase de sofrimento ela será aniquilada, o corpo será aniquilado. Já os testemunhos de Jeová, eles acreditam que a pessoa morrendo, praticamente a alma dela, o corpo dela já é totalmente aniquilado, e não é desse jeito, amém? Vamos lá. Eles, no caso dos testemunhos de Jeová, irmãos, agora, se for olhar pelas doutrinas dos testemunhos de Jeová, pelos ensinamentos deles, que não é doutrina, pelos ensinamentos deles, eles estão perdendo a salvação. Eu posso afirmar isso por causa de quê? Vou afirmar por quê? Porque eles aceitaram somente Jeová como Salvador. Só que o Jeová deles não é o mesmo Jeová nosso. Por quê? Porque Jesus ele diz assim: eu e o Pai somos um. Se eles não aceitam o Filho, não está aceitando o Pai. Então esse Jeová pode ser qualquer outro Jeová por aí, mas não é o mesmo Jeová nosso. Infelizmente, não. Aí, o que acontece? Jesus para eles é um profeta comum. E a Bíblia Sagrada fala: se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, é necessário aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E eles não, eles acreditam em Jesus como um profeta comum. Então, por esse fato, somente por esse fato, eles estão perdendo a salvação. O Espírito Santo, eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa, né? É como se fosse uma influência. E o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada fala que é uma pessoa. O Espírito Santo, a Bíblia Sagrada fala que nós temos poder de entristecer o Espírito Santo. Dependendo, né, do que nós fizermos, nós entristecemos o Espírito Santo. Se ele entristece, é porque é uma pessoa, ele tem sentimento, né? Então, por esse fato, eles perdem a salvação. Só por esse fato de não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eles só aceitam a Jeová. A senhora ia falar alguma coisa, Vilma? É tão difícil você convencer esse povo dos testemunhos de Jeová. Eles têm essa crença e é como se é difícil você mostrar a realidade. O que acontece? Tem pessoas que estão seguindo algumas religiões, né, que eles praticamente estão com a mente fechada, a mente, né, cauterizada. Então é a mesma coisa de vocês aqui, né? Vocês estão recebendo todos os meus ensinamentos, né? Todo dia eu ensino os irmãos, só que vocês, né, tem que ser curioso, né? Tipo assim, se eu falhar em alguma coisa, por exemplo, pastor, o senhor falhou aqui nesse ponto aqui, né? Por quê? Porque tem gente que acha assim que o mestre, o ensinador, o professor, ele não tem falha. Então eles recebem o ensinamento de uma determinada pessoa, mas eles não têm curiosidade de procurar, de entrar dentro da Bíblia Sagrada e saber o que verdadeiramente é a verdade,
né? Então, a partir do momento que a pessoa ela praticamente não procurar pensar, não procurar tirar suas dúvidas com a palavra do Senhor, ela vai ser uma mente manipulada. Você não pode ser uma mente manipulada. Por mais que eu estou aqui ensinando para você, mas você tem que tirar as suas próprias conclusões, e você tem que argumentar, você tem que procurar, né? Tipo assim, não, pastor, por quê? Aonde que o senhor está tirando isso? Eu quero saber dentro da Bíblia e tal, né? Você tem que ter dúvida. E eles fazem isso, eles são muito embasados na Bíblia. São. Eles provam porque eles estão falando, eles mandam abrir a Bíblia em tal lugar e não convencem daquilo. Só porque que acontece? Os adventistas também não sabem. Só porque que acontece? Eles pegam versículos isolados, e praticamente, porque se eu estou pregando uma doutrina, no contexto da doutrina que eu estou ensinando para vocês, tem que estar falando, tem que estar argumentando alguma coisa daquele assunto. E geralmente o que acontece? Igual eles, quando eles falam, irmãos, que não existe inferno, né? Mas a Bíblia Sagrada, né, praticamente, porque na realidade o inferno para os testemunhos de Jeová é aqui na terra, né? Eles acreditam que o inferno é aqui na terra. Então, só que a Bíblia Sagrada nos fala do lago de fogo, né? Nos fala, né, que tem um lugar que está sendo destinado para aqueles que não estão seguindo ao Senhor. Agora, a questão do paraíso ser aqui na terra, há duas linhas de pensamento. Por quê? A Bíblia Sagrada fala, né, que a nova Jerusalém, ela descerá do céu, ataviada como noiva, e, né, ela se estabelecerá, né, em cima da Jerusalém terrena, né? Só que tem o seguinte, pelo que a Bíblia nos diz, que Deus vai desnudar toda a terra. Quando fala de desnudar toda a terra, eu acredito que vai chegar um tempo, que eu acredito que vai ser um grande dia do Senhor, né, que é como se essa terra vai passar fogo, vai passar, né? A Bíblia Sagrada nos fala que ela passará pelo fogo. E o que purifica, geralmente o que, né, purifica, uma das coisas que serve para purificação, é fogo. Fogo é uma das coisas que serve para cauterizar e purificar, né, alguma coisa, né? Geralmente quando alguém tem uma ferida, alguma coisa, né, e às vezes você, né, feriu de uma forma grave, geralmente o médico ele vai te abrir e ele vai cauterizar a ferida em forma, né, de um instrumento de fogo, vai queimar para poder, né, aquela ferida ela criar uma certa cicatrização, não é assim? Então, da mesma forma, a terra ela passará por fogo e ela chegará à sua purificação, amém? Aonde a Bíblia Sagrada nos fala que depois desse processo de purificação, né, praticamente Jesus vai vir. E primeiro, ó, você vê como é que é as coisas. Jesus só vai pisar nessa terra depois que a terra passar pela grande tribulação, né, e passar por esse estado de purificação, né, que praticamente a terra vai voltar a ser fértil novamente. Aí sim Jesus vai vir, vai pisar os pés no Monte das Oliveiras, ele vai estabelecer, né, o seu reino por 1000 anos, e depois desses 1000 anos, a Bíblia Sagrada fala que a Nova Jerusalém, ela desce do céu, ataviada como noiva, e ali vai se estabelecer, né, na Jerusalém terrena. Amém? Os testemunhos de Jeová pregam muito sobre isso, né? Eles pregam sobre isso, em alguns pontos eles têm um certo tipo de razão. Onde eles não têm razão é na questão que o inferno é aqui. Não, e que eles falam o seguinte, que no final dos tempos, né, vai haver, no caso, universalistas. Eles têm um pouco dos universalistas, na realidade dos amilenistas, né, que eles acreditam que vai haver uma grande convenção mundial, né, logo após o milênio, né, logo após o milênio, praticamente as pessoas vão se render, né, após o milênio, não, após a grande tribulação, né, toda a humanidade vai se render
aos pés do Senhor e vai adorar ao Senhor. Aí, aonde Jesus vai vir na sua vida em glória, né? Quando ele vir na sua vida em glória, ele vai vir para estabelecer o reino milenal no pensamento deles, né? O seu reino milenal, e a partir de então todo mundo, né, já está salvo. Eles acreditam que vai haver uma conversão mundial, mas não é bem assim que vai acontecer, entendeu? Vai acontecer, né, que alguns vão para a perdição, vai ser lançado no inferno, e outros, né, vai para o céu. Eles creem na aniquilação. A partir do momento que morreu, praticamente a alma foi aniquilada, né? Então é totalmente fora de questão, não tem nexo esse pensamento, amém? Não tem assim base firme dentro da Bíblia Sagrada, amém? Vamos lá. Eles argumentam que muitas passagens bíblicas afirmam que os ímpios serão destruídos. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9. Olha para você ver. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo número 9. 2 Tessalonicenses, eu vou ler o contexto para você ver do que está falando o contexto. Você, quando pega uma base bíblica, você não pode ler só um versículo isolado, você tem que ler o contexto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9. O versículo de número 7 a seguir: e a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos e o seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eternamente. Então, padecerão eternamente ante a face do Senhor e a glória do seu Deus. Na versão deles está assim: esses sofrerão penalidade de eterna destruição, né? Mas a versão mais aproximada, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, nosso testemunho foi criado entre nós. Amém? Então, está falando, irmãos, da perdição eterna, mas não está falando da aniquilação da alma. Amém? Nesse versículo que foi colocado aqui, é porque nesse versículo, na versão dos testemunhos de Jeová, está dessa forma, né? Eterna destruição, mas na realidade é eterna perdição. Amém? Vamos lá. No entanto, essas passagens não dizem que eles serão aniquilados, mas deixam claro como é cruel viver longe de Deus. Vejamos a seguinte passagem: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, né? Então essa terra, ela vai passar pelo fogo, né? Primeiramente, para que Jesus ele venha habitar aqui nessa terra, ela vai ser totalmente queimada. Amém? Você vê lá você vê ali no Apocalipse, você vê algumas passagens, igual quando a Bíblia Sagrada fala, né, que se não me falha a memória, uma das trombetas que vai vir, vai queimar, vai haver um incêndio que vai queimar a terça parte da vegetação mundial. A terça parte da vegetação mundial é mais ou menos, irmãos, o tamanho talvez de uma floresta amazônica, para mais um pouquinho, ou o tamanho de uma floresta do tamanho da África.
né? Então, eu acredito que talvez uma dessas florestas, no futuro, elas vão pegar fogo totalmente, né? Pelo que a Bíblia Sagrada dá a entender, né? Até essa parte da vegetação de algo. Irmão, você já viu quando geralmente um pasto ele pega fogo? Vamos supor, ele pega fogo agora. Daqui 6 meses, se vocês voltar lá, você já viu como é que o pasto fica? Já viu? Né? Não, um mês depois, talvez 45 dias, se você voltar lá naquele pasto, né? O que vai acontecer? Vai estar nascendo uma graminha verde, né? Uma vegetaçãozinha verdinha, verdinho bem clarinho. Aí de repente, né, quando você passa o tempo, você volta lá, já tem uma vegetação bonita. Por quê? Porque a partir do momento que o solo pegou fogo ali, né, o solo ele foi renovado, né? Tudo aquilo que passa pelo fogo, praticamente ele é renovado. Amém? É por isso que o Espírito de Deus, ele é como fogo, né? Porque ele queima o pecado da nossa vida. Amém? E quando queima o pecado da nossa vida, nós passamos por esse processo de purificação, né? Onde nós ficamos, né, livres de todo pecado. Né? Vamos lá. Essa palavra vem do termo grego apoleia, né? Destruição, né? Vem do termo grego apoleia. A mesma usada em Mateus 26:8 para referir ao desperdício do unguento que tinha sido derramado sobre Jesus. O unguento não deixou de existir, pois ainda estava lá. Ele foi destruído no sentido de que não pôde mais ser usado. Essa palavra apoleia vem do termo apo, né, que quer dizer afastamento, né? É a mesma palavra, né, que dá, irmãos, ao termo tipo afastamento, né? É apostasia, né? Apostasia quer dizer afastamento. Apoleia é uma derivação disso aí, tá bem? Então, aqui, ó, a mesma usada em Mateus 26:8 para se referir ao desperdício de um unguento que tinha sido derramado sobre Jesus. Ele foi, né, usado ali naquela hora, né, não vai ser usado novamente, né? É como se fosse ele foi separado, é como se fosse ali, é como se fosse uma palavra também para separação, amém? Universalismo, outra linha de pensamento. A primeira linha de pensamento errada é aniquilarismo. Os irmãos perdoam que a língua enrola o mal de falar. Mas universalismo, irmãos, é o que eu estava tentando explicar para os irmãos aqui. Nós vamos entrar nele agora. Alguns afirmam que no fim todos serão salvos. Então, né, alguns acreditam que quando chegar no final dos tempos, né, vai haver uma pregação mundial e todos se renderão aos pés do Senhor. E se fosse desse jeito, irmão, seria muito fácil. É só chegar, aceitar Jesus, né, e não ter que cumprir regras, é muito fácil, né? Então esse evangelho é muito fácil, então não precisa vir para a igreja não, né? Então pode continuar no mundo fazendo, né, tudo que tem de fazer e que no final de tudo vai dar tudo certo. Não é desse jeito. Nós temos, né, que manter uma vida de santidade para poder, né, obter a nossa salvação. Para uns é certo que Deus vai conceder uma oportunidade na última hora, com certeza alguns vão receber, mas não cabe a nós, né, falar assim, não, eu vou lá para o mundo, vou fazer o que tem que fazer, né, depois na última hora eu vou e aceito Jesus. Né, você sabe quanto tempo que você vai morrer? Não sabe. Então, isso aí não funciona. Amém? Irmão, Diz. também eu vejo, por exemplo, a pessoa está na igreja fazendo coisas, não está na posição, quando Deus salva, mas sofre muito. A pessoa fora da igreja. Não, quando Deus está salvando, ele passa por uma enfermidade, é muito cruel o que ele passa. Mas às vezes, sabe o que acontece, viu? É porque às vezes
às vezes Deus permite as enfermidades, logo quando a gente chega, e Deus permite enfermidade, e permite problemas na nossa vida, para quê? Para nos dar experiências, para a gente nos achegar a Ele. Não, quando a pessoa morre, Ah. de morrer, ele passa pelo funil ali, só que ele morre. Infelizmente tem gente que sente muita dor. Mas por que o homem sente dor? Às vezes consequência do pecado. Né? É consequência do pecado que às vezes nós sofremos, que nós passamos aqui nessa terra, aí nós sofremos no final. Porque todo pecado que nós cometemos aqui, nós vamos ter que pagar as consequências, nós vamos ter que pagar o preço. Amém? Vamos lá. Outros afirmam que haverá algum tipo de redenção após a morte, resultando na salvação de toda a humanidade. Né? Então, é um pensamento errado. Né? É igual esse aqui, é o pensamento católico. Né? Eu sei que tem muitos católicos ouvindo, mas eu tenho que falar a verdade. Né? A Bíblia Sagrada, os católicos, eles pensam assim, né? Que por mais que eles pecaram, que eles fizeram qualquer tipo de pecado, eles vão, no final, eles vão entrar numa antessala, antes de entrar ou no céu ou no inferno, uma antessala. Essa antessala é chamada de purgatório, né? E aí o que acontece? Eles acreditam que ali eles vão chegar e vão confessar os seus pecados, e depois eles vão sair dali e eles vão para o céu. Não é desse jeito. Aí se ali no purgatório eles não quiserem aceitar Jesus, eles vão para o inferno. Se for assim, irmãos, todo mundo vai ser salvo. Porque quem irmãos, sabendo que vai para um lugar ruim, né, você está lá na antessala, esperando, né, para poder entrar, para ir para o inferno ou ir para o céu. Vamos supor que chega lá, talvez um anjo, um exemplo. Aí chega para você e pergunta: você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Irmão, chega com uma pessoa que está vivendo uma vida errada, está na bebedeira, está na prostituição, está nas drogas, está no homossexualismo e outras coisas que Deus abomina, que a Bíblia Sagrada fala que não pode fazer. Pergunta para ele assim: você vai para o céu? Lógico que eu vou para o céu. Todo mundo vai para o céu. No pensamento da humanidade, todo mundo vai para o céu. E não é desse jeito. Para entrar no céu, precisa de pagar um preço aqui nessa terra. E o preço é aceitar Jesus e andar conforme a sua palavra. Aí tem gente, para alguns, andar conforme a palavra de Deus é tortura. Por quê? A Bíblia Sagrada fala que não pode beber. Aí tem gente que gosta de uma cachaça que Deus que não larga a cachaça de jeito nenhum. Aí ele fala assim: por causa que eu for para a igreja, tiver que andar na presença de Jesus, tem que largar a cachaça. Tem, porque os beberrões, os que praticam bebedice, não entrarão no reino do céu. Eu vi dois adolescentes de 15 anos conversando, e eu parei para escutar. Aí ele falou assim: então você não vai jogar com a gente? Não, porque a casa do menino era grande, então ia dar uns 4 amigos, eles contam um para o outro. Mas aí ele ligou e falou que não pode, que ele tem que ir para a igreja. Você pensa bem, cara, fala para o outro, né? Trocar esse negócio por Jesus, deixou de jogar para ir em Jesus, para ver Jesus. Que cara doido! Olha só, eu fiquei. Graças a Deus que tem jovem ainda que pensa em buscar Jesus. Ia ver Jesus, ia na igreja e cancelou os jogos. É muito doido, né? Se Jesus botou isso tudo para a gente brincar, passear. Tem tanta hora para buscar Jesus. Eu fiquei. Tá vendo? O pensamento dos dois, né? Um que quer atrás de Jesus e o outro. Aí você vê com a mente já cauterizada. O que acontece, irmãos? Daí só para você ver os dois caminhos. Nessa comparação que a Denaí fez aí, dá para você ver os dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. Para uns é tortura, tipo assim, eu vou ter que deixar o jogo de futebol, mas eu quero futebol. Eu vou ter que deixar o jogo de futebol com meus amigos para poder ir para a igreja. Não, se vê se eu vou largar o jogo de futebol para ir para a igreja. Tem gente que pensa assim, né? Para eles é uma tortura, né? Ter que abandonar os prazeres carnais, um momento de lazer para estar na presença de Deus, né? Só que
né, para quem conhece o que é estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, é algo glorioso, irmãos, né? É algo, né, incomparável, né? É melhor do que qualquer prazer que existe aqui nessa terra, é melhor, né, estar na presença de Deus, amém? Vamos lá. Então, esse aqui, os que afirma que haverá algum tipo de redenção após a morte. Eu fiz a comparação aqui do purgatório, né? Então, não vai haver redenção após a morte, né? Morreu em Cristo, vai para o céu. Morreu sem Cristo, é inferno, irmãos. Não tem esse negócio de meio termo, vai ter uma oportunidade para aceitar Jesus depois de um outro. Não, amém? Eu sempre vejo os irmãos falando assim, que Deus mostra para eles, a igreja toda subindo 1, 2, máximo 3. Até para aqueles que estão dentro da casa de Deus, vai haver dificuldade para poder subir, né? E qual é a dificuldade, irmãos? Chamado, igual eu falei, já expliquei isso aqui para os irmãos várias vezes e volto para repetir, por causa da iniquidade. Cometer transgressão, né? Eu já expliquei para os irmãos aqui, né, que é uma falha. Transgressão é uma falha, todo mundo comete falha, mas você viver debaixo do pecado, sob o jugo do pecado, é iniquidade. Jesus falou lá, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, naquele dia, aí vai ter: Senhor, mas eu expulsei demônios, né? Senhor, mas eu profetizava, né? Então, dons espirituais e você ser instrumento de Deus, ter espiritualidade, irmãos, isso não salva ninguém. Ser usado na mão de Deus não salva ninguém, porque Deus pode usar quem Ele quer. Agora, ser salvo, irmãos, é diferente, é ter uma vida de santidade perante a presença. Qualquer um, irmãos, pode pregar a palavra de Deus, basta estudar a palavra do Senhor e vai pregar. Talvez não vai pregar com graça, né? Talvez não vai pregar, tipo assim, e vai haver uma glória descendo na igreja, as pessoas falando em línguas estranhas, e as pessoas querendo aceitar Jesus e vindo na frente e dobrando o joelho e aceitando a Jesus. Talvez isso não vai acontecer, mas o que ele vai falar vai criar um certo entendimento na mente das pessoas. As pessoas vão olhar e falar assim: a palavra desse pregador está certa. Só que, até na época do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo cita pessoas que eles pregavam a palavra de Deus, mas não viviam, até na época do apóstolo Paulo. Então, nos dias de hoje também, tem pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não vivem. Infelizmente, isso existe. Então, Amém? não importa como você vai pregar, importa que você viva o que você está pregando. Só que, o que acontece? Nem todo mundo pensa assim. Eles acham, né, que eles estão certos nos pecados deles. Infelizmente, estão cegos, né? Pastor, igual assim, muita gente, assim, algumas pessoas, elas aceitam Jesus e elas querem fazer a obra de Deus dentro da igreja. Eu conheço pessoas, às vezes não é casado, vive uma vida de errado, marido e mulher, e não é casado? Não, nem é batizado. Aí entra num grupo de senhoras do ciclo de oração, alguma coisa. A igreja permite, né? Isso é certo? Não é errado. É errado, né? Pela Bíblia Sagrada, né? A pessoa tem que casar. Aí tem gente que fala assim: mas na época de Adão e Eva não tinha papel. Mas já na época de Jesus já havia papel. Na época que Jesus estava aqui na terra, né, para casamento já existia papel. É tanto, irmãos, na época do apóstolo Paulo, é tanto que foi encontrado, né, e existem alguns museus por aí, né, papéis de casamento dos tempos antigos, da época, né, de 2000 anos atrás, ou até mais anos atrás. Existe papel, né? Mas por que tem que existir papel? Eu vou fazer uma comparação para os irmãos aqui. De repente, o camarada, ele vai lá para o Acre, ou então Manaus, casa lá, casou,
vamos supor, mas só que o casamento que ele fez lá, foi assim, ele juntou com... Não, vamos supor que ele casou mesmo no papel lá. Casou mesmo no papel. Aí, ele vai e chega aqui no Espírito Santo, né? Dá para saber, porque ele vai ter que ter como se diz? Vai ter que ter um documento dizendo que ele é divorciado, né? E se ele quiser casar novamente, está constatado ali, então tem como você investigar a vida dele e saber se ele, o que aconteceu para ele divorciar e estar aqui. Agora vamos supor que ele amigou, e aí ele tem na cabeça, não, já fui casado, tal, e ele engana a mulher lá, não, nós já somos casados, não precisa de casar na igreja, né? E que não sei o que, não sei o que. Aí ele sai de lá, e ele apronta todas lá, faz 10 filhos lá, deixa a mulher lá sofrendo, né, com os 10 filhos na cacunda, né? E de repente vem para cá, né, para o Espírito Santo. Um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Aí, aí ele chega com o seu certificado de solteiro. Aí casa, né, entra na igreja aqui, casa, aí, vamos supor que ele é levantado obreiro, aí começa, né, um exemplo que eu estou dando. Né, aí como que a gente vai ter como investigar a vida de uma pessoa dessa? Não tem como. Então, por isso que, né, sempre quando alguém, né, quando alguém está juntado, né, com outra pessoa, né, a gente faz de tudo para aquela pessoa casar. Porque é através do papel, nos dias de hoje, que se prova que a pessoa ela foi casada. Porque senão tem gente que vai, junta com ele lá no Acre, outro em Manaus, depois ele vai lá para São Luís, junta com outra mulher, porque ele já teve umas 18 mulheres na vida dele. Um exemplo, né? Aí depois chega, né, e quer ser certinho dentro da igreja ali, sem cumprir o papel dos erros que ele cometeu lá atrás, sem pagar o preço dos erros que ele cometeu lá atrás. Não tem como, irmãos. A pessoa precisa, né, de procurar acertar a sua vida. Porque lá em Cuba, o homem não tem essa responsabilidade de casar. Aqui no Brasil também, hoje em dia estão falando, né, que amaziado já é casado, que de qualquer jeito, a justiça dá tipo legalidade, que se, vamos supor, eles eram amaziados, e de repente o homem morre, a mulher tem direito aos seus bens, porque se ela arrumar testemunhas que ele estava morando com ela ali, ela recebe. Só que o que eu estou querendo dizer, que de repente, se essa pessoa que andou aprontando em outros estados, aí ela chega em um estado, né, vamos supor, em cada estado que passou, que teve uma mulher e teve filho. E aí ele não cumpriu, praticamente deixou os filhos para trás, talvez nem registrar alguns, ele registrou. Ele foi pilantra, como diz né, no linguajar certo. Aí a gente aceita ele aqui como um obreiro da casa do Senhor. Então, através de papéis hoje em dia, ou através até mesmo da internet, nos dias de hoje, já dá para saber. Não, né? não é assim não. É tipo assim, ele é casado aqui, só a médica que trabalhava aqui no Brasil. Sim. Ela teve marido, o marido dela era oficial. Aí Sim. ela teve um filho com ele, aí ele saiu daquela município e foi para outro lugar. Ele deixa ela como se ela não insistisse para ele. Vai, casa com outra e assim vai. Então, não pode, né? Praticamente falando agora. Ô pastor, essa documentação que as pessoas amaziadas têm feito no cartório de declaração de união estável é válida? Para a igreja, não. Para a igreja, não. A igreja não, né? A igreja tem que ser casada. A igreja, né, a pessoa tem que apresentar o papel de casada. Mas que medo é esse que as pessoas têm, né, de ir lá e assinar um papel de casamento? Eu acho, tipo assim, ignorância, porque se você for ver se vai arrumar um papel. A declaração de união estável dá para outra pessoa diretamente. Tipo assim, o que acontece? Se a pessoa tem tipo assim, se levanta para poder ir lá fazer uma união estável, por que ela não vai fazer o casamento? É porque ela está querendo alguma coisa errada, ela está querendo. Não é a inseguro. pessoa, o homem. Tá O inseguro. homem não quer responsabilidade. Não quer responsabilidade, essa é a palavra certa, Andanaí. Parece que a pessoa está fugindo da responsabilidade. Ou você é, ou você não é. Né? Você tem que ser uma pessoa certa, você tem que ser uma pessoa direita. Quando nós vemos a presença de Deus, a gente tem que procurar endireitar. Sim, não demora mais já tanta coisa para trabalhar.
atrapalhar. O demônio é onde a pessoa aceita. Vamos lá. Argumentos. O argumento dos universalistas se baseia nos textos que falam de uma reconciliação universal. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Amém? Então eles falam o seguinte, que no final, todos os homens vão se render aos pés do Senhor. E não é bem assim. A humanidade não vai. Porque eles pegam esse versículo isolado aqui, falando assim, também, um só ato de justiça resultou na justificação, traz vida a todos os homens. Sim. O ato de Jesus morrer na cruz trouxe vida a todos os homens, mas vida para todos aqueles que o aceitaram. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador. Né? Então você não pode pegar um versículo isolado na Bíblia Sagrada para fazer uma doutrina, para aplicar uma doutrina. É necessário aceitar Jesus como único suficiente Salvador para obter a salvação. De acordo com os universalistas, essa passagem afirma que Jesus deu vida a todos, ou seja, salvou a todos automaticamente. Tipo assim, deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para os homens. Pra você ter ideia, Deus deu livre-arbítrio para os anjos, né? Os anjos têm livre-arbítrio, é tanto que alguns anjos decidiram seguir a Satanás, a Lúcifer, né? Quando ele se rebelou contra Deus, né? Praticamente, né? Alguns ele veio arrastando de lá, né? Então, aos homens também ele deu esse livre-arbítrio. Ele trouxe, aqui, eu derramei meu sangue, né, em favor de todos vocês, né? Agora vocês aceitam se vocês quiserem, né? Está aqui, eu estou apresentando para vocês o caminho estreito e o caminho largo. Né? Se vocês, né, quiserem obter a salvação, né, segue, né, esse manual, procura andar conforme esse manual. Né? Se vocês, né, andar conforme as vontades da carne, igual lá no Gálatas fala, que as vontades da carne são manifestas, as quais são inimizades, porfia, feitiçaria, idolatria, bebedice, glutonaria e dissensões, pelejas e outras coisas mais, né, facções, né? Então, existem várias coisas ali, porfias, né? No caso, pelejas, irmãos. Pelejas é o quê? É a pessoa, ela viver em função somente de trabalho. Porque tem pessoas, se ele deixar, ele arruma uns 3 empregos por dia só para ter dinheiro. Isso é peleja. O Eclesiastes fala que é correr atrás do vento, porque de repente a pessoa trabalha, aí chega um momento que o corpo não aguenta mais, vai vir o quê? Enfermidade. Aí ele ganhou dinheiro, mas não ganhou dinheiro suficiente para cuidar da saúde dele. Aí o que ele faz? Aí o que vai acontecer? O dinheiro dele fica para os outros gastar. Aí você quer isso? Não. Tem que ter a nossa vida, né? Tem que estar em equilíbrio. Tem o seu momento de trabalhar, tem o seu momento de estudar a palavra, tem que ter um momento para orar, tem que ter um momento para ir à igreja, tem que ter, né? Na nossa vida nós temos que ter momentos, né, para buscar Deus, momentos de lazer, momento para dormir, né? Momento para tudo. Diz. Olha, Deus deu livre-arbítrio para eles. Só que não peca como a gente. Mas se eles optarem por pecar, Deus dá liberdade para eles. Entendeu? Vamos lá. Entretanto, ao ler o contexto, entendemos que muitos serão feitos justos. Né? No contexto lá de Romanos 5, 8, né? Está dizendo assim, muitos serão feitos justos. Né? Serão feitos justos, irmãos, ou seja, nem todos serão salvos, mas somente os que crêem. Somente os que crêem em Cristo, na morte vicária, né, de Cristo em favor das nossas vidas, né, que serão salvos. Amém? Por que fala vicário? Vicário, irmãos, é um sacrifício
de derramamento de sangue. É chamado vicário. Amém? Então, é uma morte de derramamento de sangue, a morte de substituição, é a morte vicária, aonde o homem, aonde Deus substituiu-se pelo pecador. Eu vou dar outro exemplo. Pilatos, nós até falamos aqui na última aula, né? Pilatos, ele chegou diante da multidão e falou assim: ó, está aqui Jesus e está aqui Barrabás. Quem que vocês vão escolher? Aí a multidão gritava: crucifica Jesus, solte Barrabás, crucifica Jesus. Então, Jesus, ele foi o substituto. Ele veio morrer não só por Barrabás, mas ele veio para morrer em favor de toda a humanidade. Amém? Vamos lá. Considerações acerca da justiça divina. A justiça é um atributo inerente ao Deus da Bíblia. Moisés afirmou que ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então, irmãos, esse é um atributo de Deus. Só que Deus, ele tem a justiça plena. Nós temos em nós uma porção da justiça de Deus sobre a nossa vida. Nós temos uma porção, porque nós não somos totalmente justos. Agora nós vamos alcançar, né, a justiça plena de Deus a partir do momento que nós morrermos. A partir do momento que nós morrermos e estivermos com Cristo, nós vamos ter a justiça plena de Deus em nós, né? Nós vamos estar em estado legal. Justiça, a pessoa ser justo estar em estado legal perante a presença de Deus. Então, quando nós estivermos lá diante do trono de Deus, nós vamos estar em estado legal. O pecado já não vai estar mais em nós. Amém? Então, irmãos, por que nós temos uma porção da justiça? Mesmo uma pessoa que está dentro da cadeia, irmãos, ele tem um pouco de justiça dentro dele. Vou explicar para os irmãos. O que é senso de justiça? Vou explicar. Vamos supor que tem alguns que estão lá, falam assim: por que você está aqui? Não, porque teve uma pessoa que foi lá, matou meu irmão, eu fui lá para vingar, e aí, né, acabei matando o outro também, né? Mas por que ele matou? Porque existe um senso de justiça dentro dele. Aí você chega, vamos supor, num velório, aí tem um camarada lá que ele pegou 30 anos de cadeia, saiu da cadeia, né? Ele saiu da cadeia, e de repente ele está sentado no velório, onde a pessoa que está ali dentro do caixão, o caixão nem foi aberto, o caixão, né, ele não foi aberto porque a pessoa foi picada todinha e teve que colocar ela num caixão. Um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Aí o camarada pegou 30 anos de cadeia, né, talvez por dar um tiro em alguém, aí olha e fala assim: a pessoa que fez um negócio desse merece a morte, né? Tipo assim, ele não tem, né, direito nenhum de julgar, porque já pegou não sei quantos anos de cadeia, mas é senso de justiça. Todo mundo, todo ser humano tem um senso de justiça dentro dele, né? Porque é uma porção da justiça de Deus que está em nós, mas está em estado legal perante a presença de Deus, praticamente totalmente legal, nós vamos estar somente quando nós estivermos lá no céu. Amém? Fala, irmã Vilma. Foi igual Davi, ele cometeu erro e julgou o erro dele. Praticamente, né? Ele, né, quando Natan chegou ali para falar, né, olha, um homem, né, praticamente ele tem muitas ovelhas, mas de repente ele começou a desejar a ovelha do outro lá que só tinha uma, né, e acabou pegando a ovelha do outro. O que que tem que ser feito por esse homem? Esse homem tem que morrer, tem que matar esse homem, né? Pegando a ovelha, tem não sei quantas ovelhas, vai pegar a ovelha do outro ainda. Aí Natan falou assim: pois Esse homem. Mas quem é esse homem? Manda trazer. Esse homem é você, Davi. Aí o que ele fez? Ele bateu no joelho em terra lá
né, arrependeu, né, o que fez ele ser redimido ali naquela hora, né, foi o arrependimento. Se ele não tivesse arrependido, né, Deus, ele não seria um homem perante o coração. Infelizmente, irmãos, quando a pessoa está no pecado, às vezes há uma cegueira para diante dos olhos dela, que ela só vê o erro dos outros, mas ela não vê o erro dela. Infelizmente, a pessoa, ela começa a ver os erros de todo mundo, mas o erro dela, não. E ela às vezes até usa o erro dos outros para justificar o erro dela. E eu mesmo já fiz isso. É tipo assim, que às vezes você olha e fala assim, pastor fulano e tal, né, tá fazendo isso, aquilo outro. Então eu também posso fazer também, porque, né, Deus está fazendo e Deus não está fazendo nada. Só que aí, já vê assim, eu não posso olhar para o homem, não posso seguir, né, o que o homem está seguindo. Então, já vi irmãs falando assim, pastor, né, lá em tal lugar assim, a mulher que está um pastor assim, faz isso, aquilo outro. Aí eu às vezes falo assim, você vai querer ficar olhando para o homem agora, o que o homem está fazendo de errado? Né? Às vezes eu questiono, porque você não pode olhar, né, o que o homem está fazendo de errado, você tem que olhar a palavra de Deus, você tem que procurar seguir a palavra do Senhor, amém? Porque se você olhar o que o homem está fazendo, você vai perder a sua salvação. Uma coisa que eu não entendo na Bíblia, fala muito assim, por exemplo, o rei errou, qualquer pessoa que está na frente, o líder errou. Aí veio o castigo, mas o castigo não veio sobre ele, veio sobre a população. É estranho isso. Porque às vezes, quando vinha sobre a população, às vezes estava castigando ele também. Entendeu? Era como se fosse um castigo sobre a vida dele. Na realidade, é um castigo sobre ele. Entendeu? Porque a partir do momento que o povo, né, vai bem, por exemplo, né, está repreendido em nome de Jesus Cristo, mas se caso, vamos supor que eu falhasse, um exemplo, né, e de repente, né, essa igreja, vamos supor, começar a se esvaziar, um exemplo, devido, né, reflexo do pecado, um exemplo, uns começassem saindo aos poucos e tal. Então, com certeza, eu iria sentir que há uma falha na minha liderança, né? Há uma falha na minha vida. E aí, a partir do momento que a igreja começar a esvaziar, vai acarretar outros tipos de problema, né? Que nenhum pastor, com certeza, vai querer dentro do seu ministério. As pessoas morriam e ficavam vivendo, quer dizer, mas ele tinha nada a ver com o pecado do líder. Às vezes não tem nada. É igual o caso que aconteceu. Davi. Jonas, né? Jonas. Sim, veio uma tempestade que era só para Jonas, mas acabou pegando todo mundo. Envolvendo todo mundo. O que acontece? Davi, ele fez um censo dentro de Israel. Quando ele fez um censo, aquele censo era para quê? Era para ele se engrandecer. Porque depois, com certeza, alguém ia sair espalhando as nações e ia dizer assim, lá no reino de Davi tem não sei quantas mil pessoas, não sei quantos soldados, não sei quantas mulheres, não sei quantas crianças, né? E lá praticamente em Israel tem. Aí ia sair espalhando para poder engrandecer, porque os outros reis daquela época faziam isso. Aí o que Deus fez? Davi, olha, começou a passar por uma peste, e o povo começou a morrer. Né? Quando o povo começou a morrer, a Bíblia Sagrada fala que ele dobrou o joelho, foi orar ao Senhor, foi buscar a presença de Deus. E aí, o que a Bíblia Sagrada fala? Que Deus deu uma sentença, né? Pediu ele para optar, né, por 3 coisas. Eu me esqueci agora quais foram as 3 coisas que Deus pediu para ele optar. E a Bíblia Sagrada nos fala que foram muitas pessoas que morreram por causa da decisão dele. Né? Ele teve uma decisão ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente faz. Porque qual foi o pecado de Davi? A exaltação, né, a soberba. Né? Praticamente ele queria se exaltar na quantidade de pessoas que ele liderava. Né? Então, mas quem estava contando foi isso? Ele foi contar, ele foi fazer um censo. Ele foi fazer um censo, né? Na realidade, contar o total da população
para poder se engrandecer em cima das outras nações, entendeu? Não somente em cima das outras nações, mas dentro de Israel também, né? Vamos lá. Abraão também fez uma declaração acerca da justiça divina. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Então, o nosso Deus, irmãos, ele é justo, amém? Não tem esse negócio que ele vai salvar toda a humanidade, não. Ele vai salvar aqueles que são justos. E quem é justificado, nós só somos justificados através do sangue de Jesus, amém? Como consequência da justiça divina, as pessoas são tratadas por Deus segundo o que merece. Dessa forma, é necessário que Deus puna o pecador. Muitas vezes, o ímpio desfruta do melhor aqui na terra e depois simplesmente morre. Porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Eu esqueci quem escreveu esse salmo aqui, eu não sei se foi, eu acho que foi, como é que é o nome daquele levita, gente? Daquele senhor da, não sei se, eu esqueci, eu vou ver se eu lembro o nome dele aqui agora, aí eu vou falar para os irmãos. Não foi os filhos de Coré, não. Senhor Jesus. Ele escreveu, ele compôs canções, algumas canções dos Salmos, foi ele que compôs. Ele era cantor de Davi, do tempo de Davi. Senhor Deus. Asaf, isso. Ele mesmo. O que acontece? Eu acredito que seja ele. Ele olhava muito para a prosperidade. Ele olhava muito para a prosperidade dos ricos, né? E porque, pelo que dá a entender, ele viveu uma vida assim muito pobre, né? Que nos salmos que ele compôs, ele fala muito de invejar aqueles que têm prosperidade, né? Só que o que acontece? As pessoas, né, que alcançam prosperidade aqui nessa terra e não servem ao Senhor, eles estão alcançando a sua recompensa aqui na terra. E já estão tendo toda a sua recompensa aqui na terra. E aí o que acontece? Quando eles morrerem, eles vão partir para o inferno, com certeza. Né? Igual foi o caso, a Bíblia Sagrada fala, né, do rico e do Lázaro. O rico morreu, foi para o Hades, né, que no caso era como se fosse um inferno provisório ali. Né? Então, e a palavra Hades, né, é sepultura. Sepultura, irmãos, sepultura, se você for olhar, muitas vezes na Bíblia é dado a palavra sepultura para inferno, tá? Então, o que acontece? No Velho Testamento é Sheol, né? Então, quando ele estava ali no céu, a Bíblia Sagrada fala que ele olhava para Lázaro, né, e Abraão, e dizia assim: Senhor, para Abraão, manda que ele molhe o seu dedo e refresque a minha língua, né, porque eu estou aqui atormentado nessas chamas. Quando fala chamas, é porque chamas vem de fogo. Então, no inferno há fogo, né? Então, é uma base bíblica para mostrar que no inferno tem fogo, né? Então, o que acontece? Só que Abraão, que já estava morto, né, e estava no seio, agora conversa com quem estava lá no inferno. Então, aqui dá a base bíblica para mostrar o seguinte, que quem morre não perde a sua memória, nem quando está no inferno e nem quando está no céu. Lembra de tudo. Só que quem está no céu já não vai mais sentir dor, né, por aquilo que ele sofreu, né, ou por alguém que foi para o inferno. Não vai sentir dor, porque esse tipo de sentimento é carnal. É porque nós estamos no estado carnal. Mas a partir do momento que nós morremos, nós não vamos ter esse sentimento de saudade, de tristeza por aqueles que foram para o inferno. Isso não vai acontecer mais, porque nós vamos estar no estado espiritual, então não tem mais esse sentimento. Amém? Vamos até falar um pouquinho sobre essa questão da memória. Tá? Vou saber que o senhor é um pastor, vai saber de tudo.
vai saber que, né, praticamente era ovelha, né, daqui dessa igreja, né, vai saber dos momentos de tribulação que você passou, você vai lembrar. Só que aqueles momentos de tribulação que você lembrar, não vai te fazer dor. Entendeu? Não vai, você não vai sentir dor, porque você vai estar no estado espiritual. Amém? Aí tem gente que fala assim, mas lá em Isaías 65, 17 fala que não haverá memória. Está falando aí, não haverá essa questão de dor. Não haverá memória ali, está falando dessa questão da dor. Sentir a dor tipo assim, da lembrança. Entendeu? Vamos lá. Quem vive na prática da injustiça merece ser punido, mesmo que essa punição seja depois da morte. Quem vive na prática da injustiça merece ser punido, mesmo que essa punição seja depois da morte. Amém? Então, irmãos, tem pessoas que estão vendo pecado, ele vai pagar tanto preço aqui na terra, então vai pagar lá no inferno também, a pessoa que está vivendo a vida de pecado. Tá? Tem pessoas, né, que às vezes não passa nada aqui na terra, não. Deus não permite, não. Ela vive uma vida lá vão ter. Né? Ela está recebendo toda a sua recompensa aqui na terra. Né? Vive uma vida maravilhosa aqui na terra. Mas depois que partir, infelizmente. Faz tudo errado, né, pastor? Humilha os outros, pisa os Justamente. outros, E é o que eu imagino que o rico de Lázaro lá, o rico Lázaro, fazia. Porque a Bíblia Sagrada fala que ele vivia, né, uma vida regalada. Né? Ele vestia-se de púrpura e linho. Né? Com certeza vivia numa casa boa. Com certeza ele tinha servos, funcionários para poder atender ele, para levar a comidinha dele. Talvez ele tinha as suas fazendas, lavouras, plantação, ou algo que produzia algo, né, e ganhava dinheiro para a vida dele, alguma coisa. Ou era um comerciante muito rico, que talvez nem colocava mão na obra, mas colocava funcionários, né, para gerir para ele ficava só lá, administrando dinheiro, né? E humilhava, né? Também era orgulhoso e humilhava os outros. E o que acontece? Lázaro, a Bíblia Sagrada fala que jazia às portas dele ali, esperando com que a migalha caísse. Então, quem sabe, não estou afirmando, isso a Bíblia Sagrada não fala, mas talvez ele, né, terminava de comer lá e chegava para o empregado. É só uma conjectura, tá? Isso é uma conjectura. Quem sabe ele pegava o resto e falava assim, joga para aquele mendigo que está lá na porta lá, joga lá para ele. Às vezes nem dava, né? Nem dava, chegava, jogava lá, né? Aí o que acontece? A Bíblia Sagrada fala que o Lázaro esperava com que as migalhas caíssem da mesa do rico. E aí o que acontece? Os cães, a Bíblia Sagrada fala que por ele viver naquela miséria, talvez não tinha oportunidade de chegar na água, não tinha casa para poder tomar um banho. A pessoa que fica muito com roupa, quem sabe Lázaro era já uma pessoa já idosa, ficava muito tempo com a roupa no corpo, colada no corpo, e às vezes não tinha oportunidade de chegar a um lugar onde tinha água para poder tomar um banho. Tomar banho dava muita coceira, né? Criava feridas, talvez, uma conjectura, tá? Uma conjectura. Dava muita coceira, criava feridas, né? Chegou um momento que as feridas foram aumentando, né, na vida dele, a ponto de ele ficar jogado às portas daquele homem, e os cães vinham lamber as feridas que ele tinha. Só que quem sabe, é conjectura. Quem sabe alguém chegou e falou assim, Lázaro, aqui nessa vida você está sofrendo, Lázaro, mas é importante você aceitar Jesus, Lázaro. É importante você entregar a sua vida para Deus. Quem sabe Lázaro entregou a vida para Deus, com certeza ele teve que entregar a vida para Deus para estar no céu, ele teve que entregar, né? E aí ele morreu, né, e foi para o seio de Abraão, a Bíblia Sagrada, nos dias. E aí o rico morreu também, só que ele foi para o Hades, né? Quando ele estava no Hades, aconteceu todo aquele episódio que nós comentamos aqui. Agora o rico estava lá atormentado na chama, enquanto isso Lázaro estava no gozo, na alegria, junto com Abraão e com outros. Aí só que Abraão
já estava morto, lembra, dirige a palavra para quem está lá no inferno, lá no Hades. Então, se Abraão, que estava morto, lembrou e conversou com, né, quem está no inferno, porque há lembrança, né? Quem foi isso? Mas é porque ele não praticou boas obras, né? Com certeza. Então, para ele estar ali, né? Era uma oportunidade que Deus estava dando para ele, né? Para ele também ter amor ao próximo, né? E para que ele também tivesse salvação, mas como ele não teve amor, não teve. O que custava, irmãos? Lázaro estava ali na porta dele, jazendo com aquelas feridas, né? O que custava ele pedir um dos empregados dele e falar assim: ó, vai lá e, vamos supor, talvez tinha algum campo, alguma coisa, um lugar perto ali, faz uma tenda, né, para Lázaro. Naquele tempo tinha extensões de terra para tudo até lado, né? Faz uma tenda para Lázaro todo dia, leva um prato de comida para Lázaro, para mim, por favor. Naquele tempo, se ele era um homem muito rico, não ia pesar para ele, não, irmãos, né? Não ia pesar para ele levar um prato de comida para Lázaro, né? Ou então mesmo que tivesse a porta, vai lá e entrega na mão dele. Mas a Bíblia Sagrada fala que Lázaro esperava as migalhas cair da mesa. Mas isso também era uma oportunidade, né, pastor? Que Deus estava colocando Lázaro ali. E se ele atendesse Lázaro evangelizasse ele. Quem sabe, né? Se for o caso, né, da conjectura nossa, do pensamento nosso, percebe que alguém chegou lá e Jesus também falou: aquele que tiver fome, se receber, está recebendo a minha. Com certeza, né? Com certeza. É válido, todo esse pensamento, toda essa conjectura aí é válida, né? Tem morador de rua que dá uma lição na gente. Tem. Existem pessoas que moram na rua, né, e dá lição para a gente, né? Com certeza. Sempre que a gente pode, eu tenho certeza que eu já, né, sei que os irmãos podem, e às vezes vê alguém com essa necessidade, né, a gente está sempre ajudando. Nos dias de hoje, a gente não tem tantas condições igual na época do homem, do rico, do Lázaro ali, né? Esse homem, pelo que a Bíblia dá a entender, o homem era muito rico, né? Só que infelizmente parece que a pessoa, quanto mais rica ela é, menos ela importa para as pessoas, né? Infelizmente, somente aquele que é servo de Deus, né, que tem Jesus no coração, que ele enriquece e preocupa com as outras pessoas, porque infelizmente o ímpio não, irmãos. O ímpio, igual, não quer nem saber. O inferno se torna necessário, pois nele se manifesta a justiça divina sobre os pecadores. Amém? O destino dos ímpios. Vamos lá. Sofrimento eterno e consciente no inferno. Como já foi apresentado em outras lições, o estado intermediário dos ímpios vai acontecer no Hades, né? A Hades é um local provisório, é como se fosse um inferno provisório, amém? É um local provisório, né, que ele está esperando, mas ainda não é onde os ímpios passarão a eternidade, né? É apenas um local provisório. No Novo Testamento, a palavra usada para se referir ao destino dos ímpios é Geena. A palavra Geena, irmãos, no original, traduzindo ela para o português, é lago de fogo. Amém? Esse lago de fogo é Geena. Agora, Hades quer dizer sepultura. Sepultura aqui é como se fosse um inferno provisório, onde as pessoas estão ali esperando o momento para a chegada do juízo final. Amém? Esta é a palavra usada por Jesus em Mateus 10, 28, que na maioria das Bíblias é traduzida como inferno. Não tema os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, tema aquele que pode fazer perecer no Hades, ou no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Também tem Bíblia que está escrito Hades, tá? Em vários momentos, Jesus refere a um estado de sofrimento para os que não têm acesso ao reino. Ele chama de trevas. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas.
ali haverá choro e ranger de dentes. Trevas porque, né, será um local de sofrimento, né? O fogo eterno. Então, outra palavra, né, de Jesus é fogo eterno. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê, irmãos? É por isso que nos dias de hoje é usado esse termo na política, esquerda e direita, né? Por isso que é usado na política de hoje em dia, esquerda e direita. Porque a esquerda, ela concorda com o quê? A esquerda, os que são partidos de esquerda, eles concordam em liberação das drogas, eles concordam em prostituição e adultério, tudo que se trata de prostituição, como vou dar um exemplo para os irmãos aqui de prostituição, que eles estão querendo aprovar lá. A criança, se ela concorda, por exemplo, uma pessoa da família, eles estão querendo aprovar essa lei. Ele vai lá, tem uma criança de 10 anos, e se ele começa, seduzir essa criança, e essa criança concordar e aceitar, né, de manter um ato sexual com essa pessoa adulta, eles falam que eles estão querendo colocar como não é estupro. Então eles estão querendo fazer a liberação da pedofilia. É uma das leis que estão sendo tramadas lá, né, dentro da Câmara dos Deputados, né? Então isso é contra a palavra de Deus. Então isso é partido de esquerda, né? Outra coisa de esquerda, irmãos, outro pensamento de esquerda: liberação de aborto, né? A Bíblia Sagrada, a pessoa que mata, irmãos, é assassino, né? A Bíblia Sagrada fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus, né? Então não podemos ir contra a palavra de Deus. E existe outras coisas, homossexualismo, liberação de casamento homossexual. Nós, igreja, né, talvez tenha alguém assistindo e vai achar que nós estamos com homofobia. Não é homofobia. O que acontece? Se um homossexual chegar aqui, irmãos, nós aceitamos ele, abraçamos ele e, né, acolhemos ele, né? Só que nós, irmãos, não podemos aceitar, né, que ele, né, faça qualquer coisa dentro da igreja, tipo assim, por exemplo, ele não pode subir aqui no altar, né, para poder pregar, para poder louvar, fazer qualquer tipo. Ele pode chegar e pode participar do culto, louvar junto com a gente, pode, nós vamos abraçar ele, vamos ter comunhão com ele, só que nós não aceitamos o pecado. Deus também é do mesmo jeito. Deus não aceita o pecado, Ele aceita o pecador, mas Ele não aceita o pecado. Amém? Todos nós que aqui estamos, nós somos pecadores. Só que somos pecadores que estamos procurando nos consertar a cada dia. Mas a partir do momento que qualquer um de nós começarmos a praticar qualquer um desses atos que eu falei aqui, prostituição, adultério e outras coisas, nós temos que sentar e ficar ouvindo. Nós não podemos chegar aqui à frente para poder ensinar, né? Quem levantou a mão? Porque não pode aceitar a prática dele, né? A prática da igreja, porque nós estamos procurando a consertar, né? Viver uma vida eterna após a morte com Jesus, né? Homofobia é a partir do momento, irmãos, que você olha e fala assim: não, ele é homossexual, não vou nem chegar perto dele. Ou então, tipo assim, ele é macumbeiro, nossa, tipo assim, isto é um tipo de homofobia, né? É tipo de fobia, né? No caso, a pessoa é um preconceito, né? Só que aceitar, aqui na igreja já vê pessoas que são homossexuais, e acredito que existem pessoas que até frequentam aqui, os irmãos devem conhecer, né? Mas não é por isso, irmãos, que, né, nós vamos virar as costas para eles e vamos dizer que eles não têm direito à salvação, né? Que eles não têm, que eles não podem participar dessa igreja,
que eles não podem entrar. Não, de maneira nenhuma. Todos são muito bem-vindos, né, para a glória do nome do Senhor. Amém? E assim como todos nós estamos aqui, estamos querendo chegar à perfeição perante o Senhor. E o que acontece? Nós vamos ensinar-los o caminho. Agora, se eles vão querer seguir esse caminho, vão querer se consertar, já é um problema deles, não é? Já não cabe a nós fazer isso. Amém? A passagem de Apocalipse 14, versículo de número 9 ao 11, as citações nos evangelhos afirmam claramente que somente aqueles que não creem em Jesus Salvador e Senhor vão sofrer pela eternidade de maneira consciente. Amém? Então, é o que eu falei para os irmãos. Lá no inferno as pessoas vão sofrer de maneira consciente. A fumaça do seu tormento sobe. Apocalipse, capítulo de número 14 e 11 diz isso. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem não quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. A Bíblia Sagrada fala que esse falso profeta será lançado no lago de fogo, e eles não, né, o tormento, a fumaça do tormento, né, vai subir, né, praticamente de dia e noite eles vão estar lá queimando dentro do inferno, né? Então, isso é bíblico. Viver a eternidade sem Deus, meu Deus do céu, Jesus, o horário foi. Viver a eternidade sem Deus. Adão e Eva, quando pecaram, morreram espiritualmente, ou seja, foram separados de Deus. Neste caso, quando a Bíblia fala de morte eterna, está dizendo que os ímpios viverão eternamente separados do Criador. Amém? Então, por isso que é uma morte eterna, porque eles ficarão separados de Deus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da promessa do Senhor e a majestade do seu poder. Amém? Então, isso, irmãos, vai ser ruim, né? Porque longe da presença de Deus é só tormento. Aqui na terra, a gente já sente isso. Um pouco que a gente deixa de orar, a gente às vezes já sente uma certa dificuldade na nossa vida, né? Vários problemas vão sendo acarretados, né? Nesse trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses tem uma palavra separação, do grego apo, né, que vem da palavra apostasia, né, que quer dizer separação, né. Ela indica que o ímpio estará longe de Deus para sempre. Amém? Estará afastado de Deus para sempre. Destino dos salvos. Falando dos destinos dos ímpios, agora nós vamos falar do destino dos salvos. Amém? Novos céus e uma nova terra. O estado final dos justos é descrito como vida eterna, glória, descanso, conhecimento, né? O estado final dos justos é descrito como vida eterna, né? Mateus 25, 46 fala, né, que viveremos uma vida eterna. Viveremos na glória de Deus, viveremos em descanso, viveremos em conhecimento, viveremos em santidade plena, né? Santidade plena de Deus estará sobre as nossas vidas, estaremos em serviço perante a presença. Tem gente que fala assim, não, só eu acredito que vai ser chato demais, já vi pessoas falando, né? Porque a Bíblia Sagrada fala que não vamos ficar, né, 24 horas só louvando a Deus, né? Só porque que acontece, irmãos? Isso não vai ser chato, né? Esse serviço não vai ser chato, amém? Vai ser, para nós vai ser honra, né? Vai ser glória estarmos perante a presença de Deus. Vamos viver em adoração, né, em comunhão com Deus, amém? O pecado não prejudicou apenas o ser humano, mas manchou toda a criação, amém? Não só prejudicou, mas manchou toda a criação. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme como em dores de parto, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Deus prometeu restaurar não somente o ser humano,
mas toda a obra da criação. João teve uma visão que revela esse propósito divino. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Amém? Novo céu fará novos céus e nova terra, né? Porque praticamente tudo que há nesse mundo aqui, irmão, será destruído. Né? No final, né, no grande dia do Senhor, a Bíblia Sagrada fala que os elementos do céu cairão abrasados sobre a face da terra. Nesse tempo, alguns vão esconder dentro das cavernas, né, vão esconder, né, alguma que vai ser minoria de pessoas que vai estar aqui sobre essa terra, amém? Vai ser poucas pessoas mesmo, vão estar escondidas para poder entrar dentro do milênio, né? Depois que a terra passar por todo esse processo, que a terra será queimada, né, pelo Senhor, né? Eu acredito que o único lugar que vai estar menos, né, mesmo assim já vai ter passado por muita destruição, vai ser em Jerusalém, né? Porque já passou por muita destruição, e Jesus vai pisar lá no Monte das Oliveiras, né? Então, essa parte do planeta, nesse momento, vai estar, eu acredito que vai estar passando por menos, né? Que Jesus vai estar lá naquele lugar, então o restante do mundo vai estar, né, passando por fogo, né, por tribulações. E aí o que acontece? Passou por todo aquele processo de fogo, a Bíblia Sagrada fala que Jesus vai estabelecer o milênio. A nova Jerusalém vai descer do alto, né, vai se estabelecer sobre a Jerusalém terrena. Amém? Essa linha de pensamento eu aprendi no livro do pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto, ele morreu no ano passado, né? O livro da de Daniel, Apocalipse também, o livro que nós vamos estudar aqui, também foi escrito por pastor Antônio Gilberto. E nesse livro da Idade fala, o pensamento do pastor Antônio Gilberto era esse, né? A nova Jerusalém, ela descerá do céu e vai se estabelecer, né, sobre a Jerusalém terrena, né? Vamos lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que o pastor Antônio Gilberto é um dos comentaristas desta Bíblia, né, diz o seguinte: para apagar todos os sinais do pecado, haverá destruição da terra, das estrelas e galáxias. Mas a terra, o que vai ser destruído, né, na minha linha de pensamento, né, vai ser destruído toda a vegetação, né, tudo que há, que as casas, os monumentos, tudo praticamente, né, o homem vai começar, é como se começar a reconstruir a terra novamente, né? O que acontece, irmãos? O céu e a terra serão abalados e desaparecerão como fumaça. Erga os olhos para os céus, olha para baixo, para a terra. Os céus desfarão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas, né? Então, irmãos, vai haver uma grande mortandade, vai haver sobre a face da terra, né? Praticamente a terra, tudo que há, né, será destruído, os elementos do céu praticamente vão, né, cair abrasado, a Bíblia Sagrada nos fala. Aí diz assim: os elementos serão dissolvidos. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há serão desnudados. Então, tudo que há na terra, a terra ela vai ser desnudada. O que é desnudado? É como se voltasse ao princípio. Quando a Bíblia Sagrada fala que a terra se tornou sem forma e vazia, é como se voltasse, né, ao princípio, né? Na linha de pensamento minha, porque tem uma linha de pensamento que crê que praticamente essa terra toda ela vai ser destruída e Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Só que a Bíblia Sagrada fala, pelo fato da Bíblia Sagrada falar que a nova Jerusalém celestial descerá sobre a nova Jerusalém terrena, então vai ser,
né, que, né, o céu vai vir de encontro com a terra, né, pelo que o parecer bíblico, né, na minha linha de pensamento é essa. Vamos lá. Se os irmãos quiserem crer outro tipo de linha de pensamento, não, pastor, eu acredito que vai ser destruído e Deus vai fazer outro. Amém. Isso não vai interferir na sua salvação, não vai interferir na minha salvação, isso não vai interferir, e nós não vamos ficar aqui brigando por causa disso, e nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós entrarmos nesse tipo de briga. Amém? Vamos lá. A terra renovada será a habitação dos homens e de Deus. Apocalipse 22, 3 ao 5. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Essa cidade que fala aqui da Jerusalém, tá? E os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Amém? A nova Jerusalém. Assim que Deus restaurar todas as coisas, descerá dos céus a nova Jerusalém. Foi o que eu disse para os irmãos. A descrição de como será essa nova morada. Essa morada é rica. A descrição de como será essa nossa morada é rica em detalhes. Terá 12 portas com o nome dos apóstolos, terá um formato de cubo, lembrando o Santo dos Santos do tempo da Antiga Aliança. Cada lado terá aproximadamente, pelas medidas que foram feitas, aproximadamente 2.260 quilômetros. Amém? 2.260 quilômetros. Quadrados. Tanto assim, e no alto também. Amém? Vai ser em todos os lados em forma de um cubo. Amém? Então, para todo lado vai ter a medida de 2.200 cerca, né? De 2.260 metros. Por quê? Terá 12 portas. Por que deu mais ou menos essa medida? Porque lá em Apocalipse dá a medida da Nova Jerusalém. Não sei se você já leu lá, né? Lá dá praticamente a medida, né? Apocalipse 21:16. Vamos lá, vamos tirar as dúvidas. Apocalipse 21:16. Só para os irmãos verem que eu não estou errado. Que a Bíblia Sagrada fala que tem as medidas. Apocalipse 21:16 diz assim: E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura era iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo, e a fábrica do seu muro era de jaspe. Então, 144 côvados. 144 côvados é 144, essa medida aqui, irmãos, ó, do cotovelo até a ponta do dedo. Isso aqui é um côvado, amém? Então, quando você quiser medir um côvado, a Bíblia Sagrada fala que Golias, ele tinha 6 côvados e meio, né? 6 côvados e meio, vamos supor, um côvado, 2, 3, 4, né? 5 vai dar aqui mais ou menos aqui, 6, ele vai dar uns 3 metros de altura mais ou menos, era a medida de Golias, né? Então, da medida da ponta do dedo que pode variar. Por isso que estou falando que é 2.260 mais ou menos, porque a medida de um côvado, ela varia de 45 a 54, a 55 centímetros, amém? Tem gente que tem um braço maior, tem um braço menor, né? Então, era uma variante. Então, a Bíblia Sagrada, o homem, nós aqui, estamos dando mais ou menos o tamanho. A gente não sabe a medida exata, amém?
Seu material principal será ouro e pedras preciosas, né? Lá na Nova Jerusalém, ser ouro e pedras preciosas. Não haverá sol, pois a glória de Deus irá iluminá-la. Um rio irá fluir diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, irmãos, acredito porque pelo fato da Nova Jerusalém descer e se estabilizar na Jerusalém terrena, né, esse rio, acredita-se que vai ser aquele rio, né, que sai do Mediterrâneo e vai para o Mar Morto, que o Mar Morto ele vai ser purificado. Ezequiel 47 fala, né, que de um homem, né, que de repente ele entrava no rio e o rio dava no calcanhar, e depois o rio dava no joelho, depois dava na altura da cintura, depois dava nos ombros, e depois ele já tinha que nadar para poder estar dentro desse rio. Por quê? Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai fender ao meio. Quando o monte fender ao meio, o que vai acontecer? O povo de Israel vai passar na frente do monte, recebendo livramento dos inimigos. Eles vão estar correndo, né, dos inimigos, vão passar pela frente dos montes. Estou falando isso é Bíblia. Zacarias, capítulo de número 14, você vai encontrar isso lá. Aí o que acontece? Depois que o povo todo passou, o que vai acontecer? Vai vir água do Mediterrâneo. Por quê? Por exemplo, aqui está o mapa de Israel. Aqui é o mapa de Israel. Preste atenção. Desse lado de cá está o mapa Mediterrâneo. E desse lado de cá está o Mar Morto. Aqui, irmãos, está o Monte das Oliveiras. Um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Quando Jesus pisar os pés no monte, a Bíblia Sagrada nos fala, né, que o monte vai fender. O monte fendeu ao meio. Só que essa fenda, ela vai cortar do Mar Mediterrâneo ao Mar Morto. Então o que vai acontecer? Vai sair águas, tanto do Mar Mediterrâneo e águas, tanto do Mar Morto, e vai se encontrar, e vai vir se encontrar. Então, essas águas são chamadas de águas purificadoras por causa de quê? Porque as águas do Mediterrâneo praticamente vai purificar as águas do Mar Morto, porque o Mar Mediterrâneo tem vida, já o Mar Morto não tem vida. Só que, irmãos, prestem atenção, o Monte das Oliveiras está aqui, o templo vai estar aqui. Só que quando a fenda se abrir, vai abrir por baixo. A fenda vai abrir por baixo do templo. O templo não. Os alicerces vão ser tão fortes que a fenda vai se abrir por baixo. O rio vai passar por debaixo do trono de Deus. Por isso que fala das águas purificadoras que vão fluir por debaixo do templo do Senhor. Amém? Então, o que acontece? Pelo que dá a entender a Bíblia, juntando, que a Bíblia Sagrada é como se fosse um quebra-cabeça, já estou terminando. Então, quando isso acontecer, né, praticamente esse rio vai fluir do trono de Deus, amém? Ao lado do rio estará a árvore da vida, que dará o seu fruto, amém? A árvore da vida vai estar ali e vai dar o seu fruto. Bom, muitos questionam se vamos nos conhecer na eternidade, pois, de acordo com essa passagem de Isaías, as coisas passadas não serão lembradas jamais virão à mente. No entanto, essa passagem não está dizendo que não vamos nos lembrar de nada, está dizendo que não sentiremos falta das coisas passadas. Na história de rico e do Lázaro, eles se conheceram depois da morte, e o rico ainda lembrou dos seus irmãos, amém? E Abraão estava vendo o rico ali, foi o que eu falei para os irmãos. Além do mais, não faz sentido chegarmos ao céu e não lembrarmos da nossa vida e nem das outras pessoas, pois nesse caso não seríamos uma pessoa, não seríamos essa pessoa, nós seríamos outra pessoa. Se você não lembrar de nada, você vai ser outra pessoa, e na realidade você precisa se lembrar do que passou aqui,
porque você vai ser o mesmo, amém? Só que lá você vai viver uma vida diferente, porque aqui você está vivendo no estado carnal, lá você vai viver no estado espiritual, amém? Vivendo a eternidade com Deus. Quando lemos Apocalipse 21:3, ficamos claros que o melhor da vida eterna não será as ruas de ouro ou os galardões, mas será a presença de Deus. Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, que dizia: ora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Se o tabernáculo de Deus, lá do céu, vai estar aqui na terra com os homens, então a terra ela passará por um processo de restauração. Se a Nova Jerusalém descerá do céu, é porque está vindo de encontro com a terra. Por isso que eu tenho esse meu pensamento dizendo, né, que a terra ela vai ser desnudada, vai ser feito novos céus e nova terra. Jesus vai criar como se fosse árvores de novo, vai fazer tudo de novo e praticamente vai estabelecer o seu reino aqui na terra, amém? A comunhão com o Criador atingirá o nível mais elevado que podemos imaginar. O errado dos testemunhos de Jeová é eles falar, irmãos, que o povo será aniquilado. O errado dos testemunhos de Jeová é falar que não existe inferno, que eles falam que não existe inferno, mas que praticamente essa terra ela vai sofrer por um processo de purificação e a Nova Jerusalém descerá da terra e Jesus fará o seu reino. Isto, né, praticamente eles estão certos, amém? Isso eles estão certos. Pode haver alguém, talvez na internet, que discorde do que eu estou falando, mas existem argumentos, né, bíblicos que falam a respeito disso, amém? Eu não vou ficar discutindo com ninguém por causa disso, amém? A maior alegria do salvo é estar na presença de Deus. Melhor é um dia nos seus atos do que 1000 no outro lugar. Passar a eternidade com Deus não será algo entediante, como alguns pensam, pois conjectura que ficaremos apenas adorando. Não é só adorando, também nós vamos ficar, tá? Vai haver momentos, né, que com certeza nós vamos fazer outras coisas por ali, né? Só que nós vamos estar ali, né, a todo momento fazendo tudo para a glória de Deus. Tudo que vai ser feito vai ser para a glória de Deus. O louvor e a adoração serão atributados eternamente. Então veio do trono uma voz proclamando: louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. No entanto, há indícios que iremos realizar outras atividades. Provavelmente haverá comida no céu. Comeremos e beberemos nas bodas do Cordeiro. E o anjo me disse: escreva, felizmente, os convidados para o banquete, o banquete do casamento do Cordeiro. Então, bem-aventurado, né, os convidados do banquete do casamento do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Amém? Jesus disse que beberá vinho, né, com seus discípulos no reino celestial. Pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, provavelmente vai beber do vinho do Senhor, mas é uma linguagem figurada, né? Isso pode ser uma linguagem figurada, ou pode ser literal mesmo. Nós só vamos saber quando estivermos lá. Amém? O texto de Apocalipse afirma que as nações andarão em sua luz e os reinos da terra lhes trarão a sua glória. Amém? Não sabemos como serão essas nações e quem serão esses reis, mas podemos conjecturar que haverá algum tipo de governo. Apesar de muitas conjecturas, sabemos através das Escrituras que Deus vai restaurar todas as coisas e nós passaremos a eternidade com Ele. Além do louvor e adoração, acredita-se que a eternidade será preenchida com várias outras atividades, todas elas realizadas para a glória de Deus.
Quais são as visões teológicas acerca do destino final dos mortos? Quais as duas visões teológicas? Hã? Pode falar? Não, as visões teológicas. Aniquilismo, né? E universalismo. Isso mesmo. Onde será a eternidade dos ímpios? No lago de enxofre. De fogo que arde no enxofre, né? Onde será a eternidade dos salvos? Na Nova Jerusalém. Defina a Nova Jerusalém com as suas palavras aí. Qual a palavra com as suas palavras? Bonita. As ruas de ouro, né? As ruas como de ouro, né? Haverá pedras preciosas, né? As pessoas vão estar ali adorando ao Senhor e pode definir com suas palavras, amém? Qual será o melhor na vida eterna? Estar junto com Deus. Estar junto com Deus, estar face a face com Ele, poder sentir a glória dele. Irmãos, eu não sei se você já teve uma experiência de sentir a presença de Deus. É como se Deus estivesse bem pertinho de você, né? Irmãos, não dá para descrever as experiências que eu tive com os irmãos, não dá para descrever, né? Mas a vontade é de eu sair dali. Igual, né? Pedro, vamos fazer uma tenda aqui. Porque é tão gostoso, irmãos, que você não quer sair. Fala, irmão. Quando eu era nova, eu tinha um sonho que eu andava num caminho cheio de ouro militar, cheio de pedras preciosas. No final eu ia encontrar com um mestre. Amém. Esse sonho foi glorioso, né? Muita bênção. Amados, nós vamos orar a Deus, vamos agradecer. Irmãos, dia domingo que vem, é provável, né, que nós não tenhamos a última lição. A última lição é uma lição, irmãos, que ela pode ser estudada a qualquer momento. A qualquer hora nós podemos estudar ela. Por que nós não vamos estudar? Porque, provavelmente, no dia domingo que vem, vai ter batismo. Amém? É provável que, né, o nosso irmão Felipe está nos acompanhando sempre lá, né, da sua casa. Ele vai ser, né, um dos batizados, né? Tem o nosso irmão Rafael também, né, que tem frequentado sempre aqui. Às vezes não dá para ele poder vir na escola bíblica, mas está, né, frequentando sempre. O nosso irmão Felipe também, né, o outro Felipe, tem dois Felipe, amém? Ele é da Força Nacional, irmãos, ele vive praticamente viajando, só que ele tem sempre nos acompanhado também da internet. Os irmãos sabem quem é Força Nacional, né? A Força Nacional é do Exército, né? Então ele vive sempre, né, andando de um lado para o outro. Às vezes não dá para estar aqui com a gente. Praticamente quase todo dia, quando ele está aqui, ele está lá em Cariacica. Acho que a Força Nacional está lá, né, praticamente em Cariacica, né? Mas ele já teve presente nos cultos aqui juntamente conosco. E ele, desde criança, ele foi criado nos caminhos do Senhor. Desde criança, né, ele teve a presença de Deus, só que ele nunca sentiu vontade de batizar. Mas agora ele sentiu de batizar. Os pais dele até vieram do Rio Grande do Sul, que ele é do Rio Grande do Sul, né? Só que ele mora no Espírito Santo. Até vieram para poder assistir o batismo dele. Eles já estão aqui, né, no Espírito Santo. Acho que chegaram hoje, acho que umas 8 horas da manhã, já chegaram. Vão ficar até dia domingo que vem para o batismo dele. Amém? Em nome de Jesus. Se um desses irmãos não batizar, né, talvez surgir alguma coisa por causa do trabalho, alguma coisa não der para batizar, mas a qualquer momento nós podemos fazer, né, o batismo deles, em nome de Jesus, amém? E talvez ele esteja escalado para poder trabalhar no domingo que vem, né? Então, talvez algum deles não batize, né? Mas, em nome de Jesus, de qualquer jeito, nós vamos dar um jeito de fazer um batismo de domingo que vem, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. E teve outra pessoa também que ficou, não vou citar o nome da pessoa, que ficou para decidir se ela vai batizar ou não, né? Então, eu vou falar depois com os irmãos, amém? Ó Deus, querido Deus, amado Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar ao Senhor, queremos bendizer, exaltar a Tua santa presença, meu Pai. Pedimos ao Senhor, meu Deus, ó Pai, leva
cada um dos teus filhos em paz, sela com teu sangue, Senhor. Meu Deus, reveste, meu Deus, com a tua armadura sagrada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a fúria do adversário contra a vida desta pessoa, meu Deus, pedimos ao Senhor, meu Deus, esteja a desfazer, meu Pai, para a glória do teu santíssimo nome. Ó Pai, que nós oramos e desejamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Lá em cima tem uma mesa, os irmãos podem subir lá e podem tomar café, amém? Oh, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam amém. Amém. Não pegue na mão do seu irmão, mas despede dele com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém?